Saudações a todos os participantes do Interedu. Eu sou Ananda Lucas, sou aluna de doutorado atualmente do Programa de Pós-Graduação em Ciências do SENA USP, aqui em Piracicaba. E o trabalho que eu vou tratar com vocês hoje é referente a uma parte do que eu fiz no meu mestrado entre os anos de 2010 e 2011, intitulado Padrões de Necromácia no Cerrado Senso Estrito, na Gleba Pé Gigante, Parque Estadual de Vassununga, em São Paulo, que fica na cidade de Santa Rita do Passa Quatro. A necromassa, ela é todo material lenhoso que está disponível sobre o solo, independente do estágio de decomposição que ela esteja, seja inicial, seja mais avançado. É considerado necromassa não só o material lenhoso que está disponível no solo, mas para este trabalho a gente trata de necromassa todo o material, seja galho, tronco, sementes, frutos, que tiverem mais que 2 centímetros de diâmetro. A necromassa, ela já foi estudada em diferentes ambientes, especialmente na região norte do globo, porque existem áreas como, por exemplo, a Califórnia, Califórnia, Austrália, Canadá, em que os incêndios florestais eles fazem parte da dinâmica natural daquele ambiente, assim como no nosso cerrado. Mas, muitas vezes, esses eventos eles podem ser piorados por alguma interferência antrópica ou por alguma anomalia climática. Então, para prevenir e para entender qual é a dinâmica e o potencial combustível desse material, a avaliação de necromassa ela é importante. Especialmente no caso do Brasil, a necromassa ela é importante também porque os ecossistemas tropicais eles são extremamente ricos, né? Em biodiversidade, em elementos presentes em toda a sua biomassa viva, mas essa biomassa viva, um dia, em algum momento, ela vai morrer e esses elementos, né, sejam esses nutrientes, elementos que estão disponíveis, né, nas formas minerais, eles vão voltar para esse ecossistema, né, e eles vão fazer parte da ciclagem desses nutrientes, porque eles vão ser disponibilizados através da necromassa, especialmente no tocante carbono e nitrogênio. A necromassa ela é essencial para a ciclagem desses nutrientes. Então, a gente entender qual é a dinâmica do aporte desses nutrientes, né, dentro do processo de decomposição florestal é bastante importante. Por isso, eu dediquei o meu mestrado a estudar os padrões de necromassa. O objetivo dele, portanto, foi identificar quais eram os padrões anuais de produção e quais eram as características, né, qualitativas dele, quais eram os grupos vegetacionais que os produziam, quais eram os graus de decomposição que a gente conseguia identificar e descrever, e quais eram as diferentes categorias de necromassa que a gente poderia encontrar. Será que era só necromassa sob o solo? E será que existia necromassa em pé? Bom, seguindo aqui, a área de trabalho ficava dentro, então, desse parque estadual, do Parque Estadual de Vassununga, onde vocês estão vendo na primeira foto. Existe uma torre, que parece bastante um andaime. Essa torre é uma torre de fluxos, que tinha uma série de sensores micrometeorológicos, que media vários parâmetros climáticos, para entender qual era a contribuição do ecossistema, né, do cerrado, na composição e na dinâmica da sazonalidade do clima, e como o clima afetava essa vegetação também. A minha área ficava bem próxima dessa torre, contando com 10 transectos, que tinham 1.000 metros de comprimento, e dentro desses transectos eu sorteei algumas áreas menores, apesar de não aparecer muito na figura, mas eram áreas de 10 por 10, de 100 por 10, onde eu coletei todo o material lenhoso presente no solo. E nos transectos, que são essas linhas, eu coletei todo o material lenhoso em pé. Seguindo a nossa proposta, nós qualificamos a necromassa para que a gente pudesse fazer uma melhor descrição. Então, a gente qualificou ela segundo critérios de posição, se ela estava no solo ou se ela estava em pé. Eu considerava que ela estivesse em pé se ela estivesse num ângulo de inclinação entre 45 e 90 graus. Abaixo de 45, eu considerava a necromassa sobre o solo. Quanto ao seu tamanho, quanto ao seu diâmetro, então, se ele era pequeno ou grande,
pequeno, médio ou grande, os pequenos as peças pequenas entre 2 centímetros e 5,9 de diâmetro, as médias entre 6 e 9,9 e as grandes a partir de 10. Quanto aos grupos vegetacionais que poderiam compor esse aporte de necromassa, então a gente encontrou 2, que eram as dicotiledôneas arbóreas e as lianas, e quanto aos seus estágios de decomposição, nós identificamos 3. Eu já vi trabalhos colocando 4, 5, até 6, mas com 3 a gente conseguiu fazer uma descrição e uma caracterização muito bem feita. Inclusive, isso está presente no primeiro slide, eu coloquei uma foto da minha dissertação, ela está pública, quem se interessar pode dar uma olhada depois. Então, para que a gente tenha uma ideia de como eram essas coletas, na primeira foto nós temos a coleta dos materiais, né, das peças de tamanho pequeno e médio, nos 3 graus de decomposição, e ao lado, essas 6 fotos já eram as fotos daqueles que eram as madeiras mortas em pé, em que a gente tinha que fazer coleta com motosserra. Bom, mas como a gente faz, então, como era feito para calcular, para transformar essa quantidade de necromassa em gramas, né? Todo esse material lenhoso no número palpável, né? Então, a gente usou basicamente 2 equações. Uma equação foi desenvolvida primeiro por Van Wagner e foi aperfeiçoada depois por Parminter, para estimar o volume das peças de necromassa que estivessem sob o solo, aquelas que estivessem deitadas, aonde, né, a gente descreve aqui, né, que L é o comprimento do transecto e D, como vocês veem aqui, é o diâmetro de cada uma dessas peças. Abaixo nós temos também a segunda equação, que é a equação de Pallas e colaboradores, desenvolvida em 2007, para estimar o volume das peças que estivessem em pé. Portanto, aqui entravam outros parâmetros, como o diâmetro, a altura do peito, a altura estimada dos troncos de madeira, né, e das árvores mortas que a gente encontrasse, todas as peças que foram consideradas em pé, e o número π, que é o número universal, 3,14. Bom, seguindo, no quadro seguinte, nós temos então que densidade, aquela velha regrinha, a densidade ela é uma relação de massa sobre o volume. Mas qual o volume quando a gente fala de necromassa? O volume de cada categoria de necromassa e a densidade de cada categoria de necromassa. É isso que nos interessa. Portanto, se nós invertemos essa relação, nós temos que a massa ela é diretamente proporcional ao volume vezes a densidade. Portanto, nós tínhamos que estimar, além do volume da necromassa, a densidade dela. A densidade dela foi feita de uma forma bastante tradicional. Eu peguei uma bacia mesmo comum de lavar roupa bem grande, fiz um processo de calibração dela no laboratório para que eu conseguisse saber exatamente que volume era correspondente a cada 10 ml de água, porque a água eu já sabia a densidade. Com isso eu mergulhava as peças, eu sabia o peso seco, e com isso eu mergulhava as peças nessa bacia e ia ter a densidade dela. Depois, como essas peças estavam em decomposição, ela tinha muitos buracos. Eu fotografei, submeti ela num software que é o Photoshop, e aí eu calculei, baseada na quantidade de pixel de cada fotografia, a quantidade de pixels que ocupava, né, aquele disco de madeira ocupava com biomassa e a quantidade de espaço, né, de pixels que não estavam ocupados, que estavam disponíveis porque tinha um buraquinho ali. Com isso eu consegui estimar a perda média de volume para cada uma das categorias de necromassa, né, para cada uma das categorias de vegetação que a gente estimou, mas também a perda de massa para cada categoria de decomposição. Com isso, voltando aqui na nossa conta, então eu precisaria da massa, que é uma equação direta, né? Uma relação direta do volume vezes a densidade. Sendo que volume é esse? O volume da minha amostra menos a perda média de volume da categoria a qual aquela amostra pertencia. Feito essa continha, eu multiplicava pelo valor médio encontrado para aquela categoria e assim eu conseguia estimar a massa. Vamos, portanto, aos resultados.
A gente consegue aqui avaliar por essa tabela alguns padrões bastante interessantes, né? A gente vê que o número de peças pequenos e grandes, ele é relativamente parecido com o número de peças da necromassa encontrada em pé. E também, com o volume da necromassa encontrada em pé. Por isso, eles estão destacados aqui em vermelho. E a gente percebe que esses valores, no caso da necromassa de tamanho pequeno e médio, eles variaram entre um primeiro período de coleta, que foi feito em janeiro de um ano, e 12 meses depois eu repeti essa mesma coleta. E foi só nessa segunda coleta que eu retirei os discos para fazer o estudo da densidade e do volume e assim calcular essa densidade média e perda de massa média, para que eu pudesse acompanhar o que aconteceu ali ao longo desse tempo. Então a gente vê que é interessante que mesmo para aquelas que estavam em pé, houve um incremento de do período 1 para o período 2, 12 meses depois, e que houve um pequeno decréscimo para as peças que estavam sobre o solo de tamanho pequeno e médio. Mas é bastante interessante que o acréscimo que a gente encontra nas peças consideradas em pé, ele é bem maior, correspondendo a 61,8%, quase 62% de todo o volume de necromassa encontrado no segundo período de coleta. Isso é bastante interessante. O que isso quer dizer pra gente, né? É que os números das peças pertencentes às categorias pequenas, eles aumentaram o seu incremento em relação à categoria grande, no caso daquelas que estavam sobre o solo. Mas também ela não foi tão grande quanto aquelas que estavam em pé. As em pé, a necromassa que estava em pé e a necromassa de tamanho pequeno e médio sobre o solo tiveram aportes muito, muito semelhantes. O incremento de peças ele foi maior, ele foi grande nos dois períodos. Quando a gente compara essas mesmas duas categorias, por isso que eu circulei em vermelhinho para a gente ver, né, que nos dois períodos a gente teve incrementos interessantes. E o volume de peças pequenas e médias ele apresentava proporções similares àqueles que estavam, ao volume de peças que estavam em pé. Bom, avançando um pouquinho mais, com relação à densidade e a necromassa, né, a massa de necromassa estimada, o que a gente teve? Eu separei a cada 2 centímetros, então, uma categoria, né, de densidade, sendo que pequeno para mim era de 2 até 6, mas para que eu conseguisse fazer uma estimativa mais sensível e que tivesse menos erro, eu fui tratando de encontrar as médias das peças que se encontravam nesses intervalos, né, de 2 a 4, de 4 a 6, 6 a 8 e 8 a 10 centímetros de diâmetro, e depois aquelas que eram grandes. Vale aqui a pena destacar que as peças de tamanho pequeno estavam dentro do estágio de decomposição inicial, que é esse chamado de P1. O P2 é o estágio intermediário e o P3 é o estágio avançado de decomposição. Vale a pena destacar, então, que as peças de tamanho pequeno sob o solo, elas apresentaram maiores densidades no estágio 1. E no estágio 3, apenas a proporção de peças que estavam entre 2 e 4 centímetros de diâmetro. Mas o interessante é que se a gente compara o que a gente encontrou nos estágios iniciais e depois nos estágios finais de decomposição, a gente pode perceber que quanto maior é a densidade, menor é a perda de volume. Isso é bastante interessante. Avançando para a tabelinha de baixo, a gente tem o volume de peças, né, e a densidade delas, a densidade média de cada uma delas, para aquelas peças que foram consideradas mortas em pé, seja no estágio inicial, que é o 1, um intermediário 2, ou avançado, que é o 3. E aqui essa regra continua.
Quanto maior a densidade, menor o volume perdido. Quanto menor a densidade, maior o volume de necromassa perdido. Avançando para a tabelinha ao lado, aonde está escrito a produção de necromassa por diâmetro, nós temos aqui elas separadas por categorias de diâmetro, seja ela pequena ou média, a grande sob o solo, ou standing, que são as mortas em pé, nos períodos de coleta 1 e nos períodos 2. Então a gente percebe uma diferença entre esses dois períodos, sendo que do período 1 para o 2, as peças de tamanho pequeno e médio diminuíram mais de 50%, né, a quantidade encontrada em termos de necromassa. Já as peças de tamanho grande diminuíram bastante, mas foi uma diminuição menor se comparado com as peças de tamanho pequeno e médio. No caso das peças mortas, consideradas mortas em pé, também aconteceu uma diminuição, mas essa diminuição ela foi muito mais discreta. Ao fim, nós tivemos que, ao fim do período 1, a necromassa produziu 4,89 megagramas por hectare e no período 2, 2,82 megagramas por hectare. Quando a gente olha isso sob a perspectiva das categorias de decomposição, dos graus de decomposição, seja o inicial, que é o 1, o intermediário 2 ou o mais avançado, que é o 3, nessa coluninha, na tabela abaixo que está escrita Category 1, 2 e 3, eu estou me referindo a isso, a esses estágios de decomposição. A gente vê que o estágio inicial, ele teve uma presença mediana. Aquele que mais contribuiu foi o estágio final, no período 1 de coleta, seguido do estágio intermediário. No período seguinte, o que a gente encontrou? A gente encontrou uma proporção inversa disso. Então, aquele que tinha contribuído mais, que tinha maior presença de necromassa, que eram peças no estágio avançado de decomposição, 12 meses depois, era a parcela era a parte que representava a menor parcela da necromassa encontrada. Aquela que representava, né, a segunda maior, que era o estágio intermediário, no período 2 ela continuou no segundo lugar. Mas, diferente do que aconteceu no primeiro momento de coleta, no segundo período, o que foi encontrado em maior quantidade foram peças nos estágios mais iniciais de decomposição. Então, o que mostra que não existe exatamente uma linearidade no processo de decomposição, ou que não necessariamente um ambiente ele vai produzir quantidades iguais de necromassa em todos esses estágios, que ele vai produzir quantidades iguais. Essa ideia de que ele pudesse produzir quantidades semelhantes para que a dinâmica de nutrientes e do aporte de carbono, né, do retorno de carbono e nitrogênio na atmosfera, se desse de uma forma equânime entre esses diferentes componentes da necromassa, isso não é verdade. E aqui, seguindo então, já chegando nas nossas conclusões, isso acontece basicamente porque essa área, por ser uma área de preservação, né, é um parque estadual e é uma área que é dedicada basicamente a turismo guiado, ecoturismo e a pesquisa científica. Durante mais de 40 anos, até aquele momento de 2011, não existiu a presença do fogo nesse local. Então, essa dinâmica sugere que essa grande presença dessas categorias de decomposição inicial, 12 meses depois, sugere que é um local que é bastante conservado, né? Que ele não está sofrendo ação de nenhuma outra situação antrópica, ou mesmo dentre as anomalias climáticas que pudessem acontecer, seja um período maior de chuva, um período menor de chuva, ainda assim isso não afeta tanto essa produção de necromassa nova. Como conclusões, a gente pode observar que, no caso das dicotiledôneas arbóreas, elas foram a parcela que mais contribuiu para a necromassa nessa área, seguida das lianas com um discreto aporte.
mostrando também que do período 1 para o período 2 de coleta, 12 meses depois, teve um decréscimo de quase 50% no aporte que foi feito por essas dicotiledôneas arbóreas. O que nos leva a algumas conclusões. Primeiro eu vou tratar daqui das conclusões qualitativas e depois dessas quantitativas. Então, neste trabalho nós pudemos concluir que existem duas categorias de necrovegetais, de necrovegetação, que contribuem para a formação da necromassa, as dicotiledôneas arbóreas mortas e as lianas mortas. Existem 3 estágios de decomposição que se mostraram bem adequados para um inventário, para o estudo que a gente fez, porque a gente conseguiu descrever ele com riqueza de detalhes. Para se estimar o volume da madeira e o volume da necromassa que está em decomposição, é crucial a etapa de determinação do volume da necromassa e dessa perda de volume, porque sem esses 2 parâmetros fica muito mais difícil, fica quase impossível da gente calcular qual é o aporte de massa ofertado por essa necromassa. Quanto maior a densidade, menor o volume, menor a perda de volume. E isso, não existe assim uma sequência de estágios de decomposição. Então, por exemplo, se neste momento eu teria um aporte maior do estágio inicial, daqui a 1 ano eu terei um aporte menor desse estágio inicial. O que aconteceu no meu estudo que a gente verificou é que isso não é uma regra, e que a gente tem que entender quais são os estágios de decomposição presentes naquele ambiente e fazer um monitoramento contínuo para que se consiga perceber qual é o padrão de produção dessa necromassa e se existe esse padrão ou se isso é aleatório e diretamente relacionado às condições climáticas e à sazonalidade daquele ano e às anomalias as anomalias encontradas naquele ano, dentro daquela área. Quantitativamente, a gente pode concluir que o maior número de peças, ele então demonstra um grau de decomposição, um grau melhor de conservação e a ausência de eventos de fogo, ausência de incêndios, que é uma situação que foi verificada, então, como eu já falei, nos últimos 40 anos até a data de 2011. Hoje em dia eu não sei como está, mas eu acredito que esteja da mesma forma. E a sazonalidade, ela especificamente nessa área, ela tem 2 estações bem marcadas. Uma estação que dura mais ou menos 6 meses, cada uma, e durante entre abril até mais ou menos outubro. E nos outros meses, dentre esses meses são considerados então os meses de estação seca, onde a gente tem o inverno e também temperaturas mais baixas, e o oposto dessa estação, que seria a estação chuvosa e que também é uma estação com temperaturas mais altas. Então, isso pode oferecer para esse ambiente 2 extremos, dois extremos em relação à oferta e à disponibilidade hídrica. Então, para que a vegetação dessa área, a vegetação do cerrado, não sofra com eventos de cavitação ou de embolismo, ou seja, pelo excesso ou pela falta de água, para que os vasos condutores de seiva não explodam ou não colabem, existe um processo de lignificação maior dentro desses vasos. E a lignina, ela está diretamente relacionada à quantidade de carbono que é encontrada que é encontrado nessa vegetação, nessa necromassa. Então, por isso, no resumo do meu trabalho, eu discuti que tanto a necromassa encontrada, a quantidade total de necromassa, quanto a densidade, ela foi muito semelhante de outras áreas tropicais que não eram cerrado, que não tinham essa questão de 2 estações bem marcadas e marcadas especialmente pela falta ou pelo excesso de água. Então, provavelmente, a lignina é o que explica a densidade da madeira do cerrado ser tão parecida com a de outras áreas tropicais que não tem essa característica de sazonalidade. Por fim, eu gostaria de agradecer ao Dr. Marcos Pereira Marinho Andar, que foi o meu orientador de mestrado, ao Dr. Humberto Ribeiro da Rocha, que era coordenador desse projeto na época, com pessoas com as quais eu trabalhei durante mais ou menos 10 anos,
E agradeço pela atenção de todos vocês. Muito obrigada.